Bom, pessoal, bom dia. Eu queria agradecer novamente a todos, né? Agradecer ao Daniel por estar aí, agradecer a Marketing for Edu por possibilitar que a gente tenha feito a pesquisa, né? Eu e o Léo, nosso interesse é porque tudo bem, eu trabalho na área, a gente trabalha na área, faço parte de conselho, mas eu acho que o mais importante é tentar entender e trazer um pouco de ciência para alguma coisa que a gente tem visto que, apesar de existir há muitos anos, não tem sido trabalhado da maneira adequada, né, na nosso entender. Então, o problema de evasão, por exemplo, que o Gustavo falou, é um problema de 60 anos de idade na pesquisa, né? E a evasão no Brasil, nos Estados Unidos, é igualzinha, tá? 45% a 55% há 60 anos. Então, a gente não sabe resolver a retenção. E aí, mas o que isso tem a ver com captação, com enrollment? Tudo, tá? Então, são coisas que não andam descasadas, mas a gente quer ver especificamente, né, o que acontece com o aluno que vai agora, né, entrar nesse ano que está aí. E uma coisa que chama a atenção dessa situação, comparando com outros países, é que o que no povo brasileiro é maioria, nos Estados Unidos é minoria, tá? É realmente minoria, é tratado como minoria. Aqui não, a maior parte do nosso povo tem determinada, como diz o IBGE, são pretos e pardos, tem uma determinada condição financeira, tá? E ela é uma realidade para a maior parte do ensino superior privado, que é quem, na verdade, está educando esse povo de menor renda. A minha tela está aí já, Gustavo? Só para confirmar. Já, pode Tá começar, bom. professor. Então, eu vou, para não complicar, vou passar aqui mesmo do jeito que está, não vou completar a tela inteira. Mas a gente fez uma pesquisa do impacto do Covid nas matrículas para 2020. Tá? Então, pesquisamos eu e o Leonardo, né, com o auxílio do Tiago, que é um doutorando, né, do Gustavo e do Tório, que são sócios da Market for Edu, mas também o Gustavo também é doutorando. Né? Eu vou passar aqui pela metodologia, está dando um delay aqui no meu computador, mas vamos lá. Então, quais são os nossos objetivos? A gente queria compreender primeiro o efeito do Covid na intenção de matrícula. Tá? Então, a gente, logo no início do Covid, teve um alarde, né? 80% não vai matricular, vamos mudar tudo para EAD, que graças a Deus ninguém fez isso, porque ia ser um tiro no pé, pouca gente fez, né? Só no Ceará, talvez. Prover insights significativos sobre o Covid-19 nas matrículas nesse momento crítico, e dar suporte a possíveis decisões. Então, a gente tentou ser um pouquinho prescritivo, né? Apesar da gente, cada um ter o seu contexto ao final da pesquisa. Qual foi a metodologia? A gente precisava ter certeza que esses alunos seriam os possíveis candidatos de meio do ano. Então, a gente pegou um conjunto de alunos que tinham se inscrito, né, para entrar no ensino superior. Tá? Para ter uma ideia, a base tinha mais de 800 mil e-mails foram enviados para pessoas diferentes. Tá? E essa base tinha uma base significativa de alunos que não se matricularam. Tá? Então, a gente trabalhou com dados de 34 instituições de ensino brasileira, que a gente apresentou a pesquisa ontem, porque eles foram bem legais de passar essa base para a gente. A gente só não tinha nenhuma instituição de ensino da região norte. Né? E no nosso questionário, né, a gente tentou avaliar a influência da pandemia, e essa pesquisa, né, é uma pesquisa simples, ela também foi projetada para poder ser replicada e para cada um avaliar o seu. A pesquisa tem uma primeira parte descritiva, como qualquer pesquisa, mas na segunda parte a gente pegou a gente rodou uma fatorial confirmatória exploratória com parte da amostra de forma aleatória, e a gente fez um estudo multivariado com ANOVA e árvore de decisão. Por quê? Porque a gente fez a pesquisa em 3 ondas. Tá? A gente fez no início do Covid, depois 10 dias depois 15 dias depois. Por que isso? Tá?
Porque a gente sabe que quando a gente tem uma crise, tem um efeito no impacto da crise e depois vem outro. Então, se a gente fosse nas pesquisas de primeira onda, tá? E nem em geral, a gente ia dizer o seguinte, ó, não vai ter 70% dos alunos no segundo semestre. E não é isso que a gente viu. Pelo contrário, a gente viu uma oportunidade de matricular sim. Tá? A gente teve 15.984 respostas, que a gente considerou respostas, e dessas, 5.171 foram completas e de não matriculados. Tá? Então, a resposta entre os totais foi mais ou menos meio a meio, 45, 55, só que depois a gente descontou aquelas que não estavam completas. E a gente distribuiu elas pelas ondas, como vocês estão vendo aí, de 1.800 a 1.500 por onda, para a gente avaliar o comportamento ao longo do período do Covid. O nosso público reflete a maioria de mulheres, que é uma característica do ensino superior brasileiro. Tá? 36% possuem filhos, 27% casados, e a gente continua com um público muito jovem. Tá? A gente tem uma faixa de 26 a 40, mas a gente garante que o público é muito jovem ainda, é um público abaixo de 30 que a gente está matriculando e com uma quantidade significativa ainda de alunos com 17 a 20, independentemente da restrição financeira. Tá? Então, a gente tem quase a totalidade ganhando menos que 4 salários mínimos e meio, tá? E uma quantidade significativa entre 1 e 2 salários mínimos, uma quantidade significativa entre 1 com menos e até 1 salário mínimo, né, vamos dizer assim, até um pouquinho menos. E aí a gente procurou primeiro trabalhar com resultados descritivos. Esses resultados descritivos ajudam a gente a entender um pouco a gravidade do problema, mas aí depois a gente vai ver que são os resultados multivariados que trazem uma contribuição adicional. Então a gente está vendo aí que teve uma queda de empregos, 1 milhão de empregos a menos, né? Tem a campanha do Daniel e de outros empresários de reter os empregos, das pessoas não demitirem, mas a gente tem 89% dos respondentes foram afetados de alguma forma pelo Covid. E esses 89% dos correspondentes, dos respondentes, eles já tinham restrição financeira também, mas 45% foram muito afetados. Né? E 1 a cada 3 desses respondentes provavelmente não vai frequentar a faculdade nesse ano. Mas o que é importante dizer é que só um pedacinho diz que não vai fazer mesmo. Tá? Então, a grande maioria da amostra, tá? Quase a totalidade da amostra, tá? A nossa precisão foi de mais ou menos 1,3%, por causa do tamanho. A grande maioria pretende estudar. Tá? A gente pode dizer que 28% a 30% adiou o estudo, mas o resto ainda pretendia estudar esse ano, ainda pretende. Um outro aspecto importante é que os critérios de escolha continuam sendo aquilo que a instituição de ensino tem para trazer para ele. Tá? Então, os critérios continuam sendo reputação, ambiente, qualidade de corpo docente. Né? O valor das mensalidades está lá no meio, mas repara que tem um monte de critérios que são considerados importantes por esses alunos que têm restrição financeira ainda assim. Nesse momento, eu acho que é importante entender que a maior parte dos alunos quer a modalidade presencial. Tá? Mas uma parte deles quer híbrido sem ainda entender bem o que é híbrido, né? Mas então ainda predomina um desejo pelo presencial, tá? Mas eles estão sensíveis a assistir aulas gravadas e assistir aulas ao vivo. Eu acho que disso que a gente falou, a gente pode dizer que todo mundo tem restrição financeira, mas todo mundo quer estudar em algum lugar, até pelo que significa para esses alunos. A gente tem outras pesquisas feitas, né? Primeira graduação da família, tá? Um monte de coisas assim que tem um significado diferente. Eles querem estar numa instituição de ensino que regionalmente, localmente, alguma coisa tem para oferecer de importante para ele. Eles não se importam em assistir com aula gravada, uma parte, e aula remota. Porém, né, a gente sabe que tem toda uma questão de quem vai entrar pela primeira vez numa instituição de ensino, do ambiente, do relacionamento, que a gente ainda não sabe fazer direito, né? Não sabe fazer direito nem no EAD
e também não sabe fazer no remoto ainda como deveria. E esses alunos, eu acho que é importante que não é só uma restrição financeira, tem uma parte significativa, tá, que eles têm incerteza em relação ao futuro. Por acaso, isso bateu com uma pesquisa americana que não é igual, tá, da McKinsey e uma outra. Tá? Essa incerteza é em relação ao Covid mesmo. Tá? Então, tem aspectos que vem agora uma transição que a gente, tudo indica que a gente tem que considerar essa transição no que vai acontecer. Eu acho que o mais importante, até pelo perfil do aluno, né? Rádio, televisão e cursinho não é onde a gente vai buscar esse aluno. Né? E o site da instituição de ensino apareceu lá em cima. Isso também já tinha dado em país emergente, na Austrália, nos Estados Unidos. O site da instituição de ensino é aonde ele vai pesquisar. E no nosso entender, a maior parte dos sites das instituições de ensino, eles são estáticos, eles não são dinâmicos, eles não comunicam aquilo necessariamente que o aluno quer. Eles são muitos sites muito mais institucionais do que sites voltados para aquele que vai entrar no ensino superior. E tem que lembrar que a instituição brasileira é diferente, que lá fora as mensalidades, num país como os Estados Unidos, corresponde a 40% do orçamento da instituição. Aqui é 90 e tantos. Né? É uma lógica bem diferente. Né? Bom, esses são os resultados descritivos. Eu vou passar para os resultados multivariados. Eu acho que nos resultados multivariados a gente tem uma coisa muito interessante. Né? Eu acho que quando a gente pesquisou no início do Covid, a maior parte dos alunos não queria se matricular. A gente viu a perspectiva de até 3, de até 6 meses. A gente vê que a de até 6 meses ela predominou depois na árvore de decisão, ficou igual, mas praticamente entre 30% e 40% dos alunos queriam se matricular. E com o andar da pandemia, tá, 64% dos alunos passaram a querer se matricular. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, gente, segundo semestre sempre foi complicado, mas da amostra que a gente viu, 65% quer se matricular, ele já tinha restrição financeira e 40% agravou. Mas ele quer se matricular e o efeito caiu para metade. Quando o efeito caiu para metade, o efeito da instituição também subiu para o dobro, tá? Na nova que a gente fez. Tá? E a gente viu dois efeitos, tá? que são dois efeitos que a gente pode dizer que são psicológicos, né? Um efeito do impacto e um efeito do desconto hiperbólico. Tá? Quer comentar, Léo? Quero sim. Bom, legal. Duas coisas. Primeiro, bom dia a todos. Eu agradecer ao Gustavo Autório. Daniel, um prazer estar com você aqui. Então, super obrigado pela sua colaboração. Eu queria comentar duas coisas, Serra. E agradecer ao Serra, lógico. É ótimo a gente fazer uma pesquisa com fundamentação científica e efeito prático. Então, assim, onde a gente fica feliz. Primeiro, assim, quando o Serra mostrou para vocês os critérios de escolha e falou que a gente rodou uma fatorial, exploratória e confirmatória, o que a gente fez? A gente viu como esses critérios de escolha se alinhavam. Então, existem critérios de escolhas que estão mais alinhados ao desempenho científico da instituição, critérios de escolha que estão mais alinhados a reputação da instituição, e a gente analisou a influência desses critérios ao longo das 3 ondas. Tá? Isso foi análise multivariada. E esses critérios, o efeito da IES, da instituição de ensino, cresceu ao longo do tempo. A outra coisa é o seguinte, vocês sabem que restrição financeira é uma realidade nas IES. É uma coisa com que vocês sempre trabalharam. E, num primeiro momento, teve esse impacto se diluiu. Aí a gente usou 2 óticas de análise. Uma, vindo do desconto hiperbólico, que é uma teoria da economia comportamental. E o que essa teoria diz? É que a gente tende a antecipar benefícios e querer os custos no futuro. Ou seja, a gente posterga regime, a gente posterga estudar, a gente posterga tudo. A gente prefere ganhar 100 hoje a 120 daqui a uma semana
Mas quando a gente, ou daqui a um mês, mesmo sendo 20% de juros, a gente tem essa tendência, uma tendência natural do ser humano de antecipar o benefício, porque o futuro a gente não sabe. Mas quando a gente compara ganhar 100 daqui a um ano com 120 daqui a um ano e um mês, a gente prefere postergar mais um mês lá na frente e ganhar mais. Ou seja, a gente calcula intervalos de tempo iguais de maneira diferente. Tá? Então, o que era uma tendência no começo? Bom, as pessoas, eu tenho um problema, eu vou postergar. Assim, a educação tem uma característica, tem um custo imediato e um benefício futuro. Tá? Eu vou me formar depois, eu vou ter o diploma depois, tudo bem que eu estou ganhando conhecimento ao longo do tempo, mas eu vou pagando e só no final eu vou ter o benefício. Então, ela tem um custo imediato com benefício futuro. Nesse momento de incerteza, o que acontece? Eu posso ter um benefício imediato de não gastar. Então, no não gastar, eu só vou ter o benefício do estudo futuro, eu me precaver agora e só não vou gastar. Então, fico com um benefício imediato de não gastar. Só que isso sozinho não explicava a nossa análise. E a gente recorreu a uma questão muito conhecida em psicologia social, que é que nós somos sensíveis a um estímulo até o quanto esse estímulo é surpreendente. Tá? Primeiro impacto, um estímulo surpreendente do Covid. Né? É o mesmo impacto de uma propaganda nova, o mesmo impacto de um produto novo, o mesmo impacto do bombardeio em Londres, né? Da Blitz alemã em Londres, o mesmo impacto de guerras civis, etc. Que a gente vai vendo que aos poucos as pessoas vão se acostumando com a propaganda e não prestam atenção, aos poucos as pessoas vão se acostumando com o bombardeio e aquilo vira, assim, sem clichê, né, do novo normal, né? As pessoas voltam a sair, aos poucos a gente via na Síria as pessoas andando no meio de bombas explodindo e aos poucos a gente viu as pessoas circulando em São Paulo. Tá? O que acontece? No primeira onda, as pessoas estavam impactadas pela surpresa. O negócio piorou? Piorou. Mas as pessoas foram ganhando familiaridade com o estímulo. Um estímulo familiar é menos percebido. Então, o que a gente vê da primeira para a segunda e para a terceira onda é que, ainda que as pessoas continuem tendo restrições financeiras, que exista o Covid, que o número de mortes esteja aumentando, as pessoas já estão mais habituadas e estão pensando em voltar a estudar. Tá? Aquele estímulo negativo já não é tão surpreendente a ponto de fazer elas não olharem para o benefício futuro. Tá? Aí depois tem algumas estratégias que a gente pode comentar depois, participando até de um artigo alemão que a gente leu recentemente, mas a nossa ótica foi essa, um estímulo, a familiaridade com o estímulo da Covid está diminuindo aquela propensão a se precaver. Está diminuindo a opção pelo benefício imediato de não gastar dinheiro. A gente compara o não gastar com o benefício de ter dinheiro. Então, o que a gente descobriu, isso que a gente está descobrindo aqui não tem nada de assim, é fantástico para agora, mas isso tem um monte de situações que a gente avalia isso, inclusive em ensino superior, como o Léo falou, né, que, por exemplo, o pessoal da Holanda defendia que tinha que dar bolsa para os estudantes por causa da desigualdade. Tá? E aí, fazendo um estudo, né, de bolsa ou é claro que é um financiamento diferente, né? Postergação, financiamento sem juros, coisa e tal, que é uma outra realidade. Tá? Quando a gente vê a mesma lógica que a gente tem aqui, em outros estudos mostram claramente que o desconto agora não resolve o problema, por exemplo. É muito melhor adiar pagamento do que dar desconto, porque você não resolve o problema do cara.
Tá? E dentro Então, da lógica, isso entra como você colocar na mesma unidade de tempo o custo e o benefício. Ou seja, as pessoas estão... O benefício de estudar está lá no final e o custo também está lá no final. então isso vale para a gente, vale para a Alemanha, vale para onde for. Tá? E é uma coisa clara. A partir daí, aqui a gente uniformizou a base também, a gente tem mais ou menos 1.000 alunos em cada onda, aleatoriamente, tá? Foi tudo feito com muito rigor. A gente fez várias redes, né? Várias árvores de decisão, né? E a de 3 e 6 meses ficaram muito parecidas. Então, a gente está dizendo o seguinte, ó, aqui a gente tem 2.500 alunos, tá? E que 65% pretendem se matricular esse ano, sim. Tá? Lembra que 3 e 6 meses, da época que ele está falando, é a mesma coisa, tá? Basicamente. Então, você tem 65% dos alunos que estão pretensos a se matricular, que eu não sei se é muito diferente de anos anteriores, não, tá? E você tem 30% que adiam, também não disseram que não vão estudar, só disseram que adiaram. Então, gente, o que a gente está dizendo, tá, é que tem 90% da base que dá para trabalhar com ela. Agora, qual é a primeira coisa que chama atenção na árvore de decisão? Informação oficial. Esse aluno, apesar da restrição financeira, apesar de vir de um grupo social diferente, ele vai olhar para a instituição, ele vai olhar dados do MEC, vai olhar para o site. É o primeiro critério. E olhando para esse critério, você tem 4 grupos. O grupo que não busca, mas ele é muito sensível ao teu processo de matrícula, tá? E aí tem um tremendo desafio, porque a gente não sabe fazer matrícula do jeito que está hoje, tá? E a gente arrisca até a dizer que, pensando nesse grupo, a gente não faz matrícula do jeito que ele queria, tá? Que é um grupo muito que trabalha mídias sociais, a gente vai ver isso de não só daqui, de outras pesquisas que a gente fez e viu. Tem um grupo que busca pouco, que é um grupo muito grande, tá? E que esse grupo foi muito influenciado pelo Covid, e ele vai olhar para a reputação da instituição. Professor Serra, se o senhor colocar o mouse aqui em cima, acho que fica melhor para o pessoal entender então, o que o senhor está falando. O primeiro grupo... Nisso, só posso fazer uma pergunta? Você quer que eu explique em 30 segundos o que é? Eu sei que a gente já explicou o que é árvore de decisão, mas pode ter gente que nunca tenha visto. Fala aí, depois eu volto aqui. Então, a árvore de decisão é uma metodologia de análise de dados, com dados que são normalmente dados categóricos. E o princípio é o seguinte: a cada nível da árvore, a gente tem que estar ganhando informação. Tá? Ou seja, tem que ter... E a gente pode formatar isso, essa informação pode ser de forma automática. O que essa árvore está dizendo é o seguinte: o primeiro tipo de informação, a gente começa com 65 versus 35. Né? Qual é o próximo nível de análise mais importante? O próximo nível de análise mais importante que traz mais ganho de informação para o modelo, a informação oficial. Tá? Aí, se a gente vai para um lado de não busca, para quem não busca, você tem mais 2 níveis que trazem mais informação para o modelo. Se você vai para quem está o primeiro, satisfação com o processo de matrícula, impacto da renda familiar. Depois, se você vai para quem busca pouco, tem mais 2 níveis também, influência pelo Covid e reputação, mas a reputação só está ligada a quem tem alta influência no Covid. No quem busca mais, a gente também tem mais 2 níveis, influência financeira do Covid e as mídias. Em quem busca mais ainda, a gente também tem 2 níveis. Então, os níveis podem ser diferentes para nodes ou para grupos diferentes. Tá? Então, a básica da árvore de informação, da árvore de decisão, é o ganho de informação a partir dos resultados. Existe uma fórmula matemática e tudo que não vem ao caso, mas é só para... Mas é um método usual de inteligência artificial de um monte de coisas que vocês vão passar a usar se já não estão usando. Tá? Então, e que pode ter respostas automáticas em sistemas que vocês compram ou alugam. Mas o grupo que não busca, apesar de ser pequeno, ele é sensível ao processo de matrícula, como eu falei, que a gente não sabe fazer. E tem um impacto da renda familiar. Tá? E esse impacto é de médio alto. O grupo que busca um pouco mais, que é a maior parte do grupo,
tem uma influência grande do Covid e tem um impacto alto. Quando a gente vê alto aqui, é acima de 6,5, aqui é 6, até 6,5, acima de 6,5, então é alto para todo mundo. E ele vai olhar para a reputação da instituição, sim. Tá? O grupo que busca um pouquinho mais, ele tem uma influência do Covid, porque ele teve perda de rendimento ou perda de emprego, e uma parte dele usa mídias tradicionais, mas é muito pequenininho. A gente está falando que 5% desse grupo todo aqui é que vai olhar para folheto, divulgação, cursinho, rádio e TV. Então, não é aqui que a gente tem que mexer, né? E o grupo que busca muito também tem restrição financeira grande e depende muito de indicação de família e dos amigos. Então, se a gente pegar isso tudo que a gente tem aqui, a gente já vê imediatamente que processo de matrícula é sensível, todo mundo tem restrição financeira. Eu quero estudar numa instituição que tem alguma coisa para agregar para mim. É pelo site ou pelas mídias não sociais e não tradicionais que eu vou estar chegando lá, tá? E é nessas mídias não tradicionais que acontece o boca a boca para esse tipo de aluno. E eu acho que tem uma outra coisa importante, é que você tem um grupo muito grande que busca pouco ou não busca. Então, se você ficar parado e não chegar nele, tá? Ele não vai vir, necessariamente para você. Tá? E muitas vezes, quando a gente vai... Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, quando você vai fazer análise de site, desempenho de site, talvez o Gustavo Vitório possa fazer, a gente vê que tem muita busca direta pelo nome da instituição. Tá? Então, esse já é um efeito daquilo que você faz, de um boca a boca que você já tem. Tá? Mas tem um pedação que você não está atingindo. Quando você olha para o varejo também, vou dar um exemplo, do grupo que eu sou conselheiro, a gente tem uma loja tipo Casas Bahia que tem o dobro do acesso direto que as Casas Bahia. Quer dizer, então, isso quer dizer o seguinte, as Casas Bahia está chegando mais pelo produto do que eu. Então, eu não estou usando bem o meu acesso a quem não é meu cliente ou quem não está sensível a mim. Tá? Então, aqui está chamando a atenção que é uma deficiência que a gente, em geral, já tinha na educação, que ela agora quer dizer que a gente tem que atuar de uma maneira bem diferente para a gente fazer a captação. Tá? Então, a gente comentou, né, da surpresa e da redução do desconto hiperbólico. Então, a gente está dizendo o seguinte, ó, quais são os impactos que a gente vê? A gente tem a possibilidade de matricular 65%. Tá? Ou mais. Tá? Eu não queria botar isso do lado negativo, não. É pelo lado positivo. A gente tem a possibilidade de matricular 65% ou mais da amostra que está lá. A gente não tem uma base de anos anteriores igual, mas também essa base ia ter um percentual que não ia se matricular no ano. Tá? Então, eu estou dizendo aqui, o efeito do Covid para a intenção de matrícula reduziu. Mas 90% desses candidatos têm restrição financeira. Ô Serra, e acho que é importante falar, Tório aqui, bom dia, que isso era 70% no começo, né? Ou seja, na primeira onda ela era 70%, ela veio caindo, né? Veio caindo. No início da onda, a gente tinha a possibilidade de matricular 30%, 40%. A gente agora já tem a possibilidade de matricular 65% com 28% ou 25% a 30% adiando. Tá? Mas todo mundo tem restrição financeira. E já estou adiantando, se tem restrição financeira, não dá desconto. Tá? Cuida de como atenuar o problema financeiro adiando, resolvendo um problema, porque dar desconto não resolve o problema da restrição financeira dele. Tá? Então, a gente tem um monte de evidências científicas para isso também. Então, dar desconto, sinceramente, ao nosso ver, a gente vai ver depois, né? A gente já está colocando em público, é um tiro no pé. E 40%, 30% a 40% desses candidatos vão adiar ou desistir, mas a gente está dizendo que o desistir é muito pequeno. Então, o fato do cara adiar não quer dizer que ele não antecipe, tá? Que ele não volte, você não pode captar ele e mudar a percepção dele também para esse ano que está aqui. E que quase 40% dos candidatos estão afetados pela incerteza do Covid. Então, não adianta também você chegar só botar aula remota e não resolver o problema de quando ele tiver semipresencial no teu dia a dia lá. Dentro da sala de aula quase não tem que ser muito criativo, mas no teu laboratório. Então, você tem que ter uma IES Covid-free. O que é isso? Quais são meus protocolos de biossegurança?
o que eu vou fazer para esse candidato chegar lá e estar lá durante isso? Porque 40% deles têm medo. Não é só uma incerteza financeira. E mais da metade deles pode mudar a sua escolha de ES com o efeito do Covid. Aqui pela restrição financeira, tá? Mas ele vai olhar para a reputação, para os diferenciais. Mas quando eu estou dizendo restrição financeira, não é para dar necessariamente bolsa. É para entender financeiramente, com os mecanismos que você tem e outros, como você vai resolver o problema durante um tempo. Tá? Então, até falando de uma maneira simplista, em vez de dar 30% de desconto agora, pensa numa possível perda depois da formatura, se o cara não pagar, ou de uma inadimplência futura, mas é muito de resolver o agora, que é o tal do que o Léo falou do desconto. Né? O que a gente tira de insight da pesquisa? 80% dos candidatos valorizam a sua instituição de ensino. Tá? Mas eles querem entender qual é a sua solução para o momento do Covid. E essa solução ela é uma solução de biossegurança, mas é uma solução de aprendizagem. A gente transferiu para a aula remota, mas como é que a gente garante? Avaliação, aprendizagem, metodologia. O Daniel defende muito metodologias inovadoras, sempre há muito tempo, mas, por exemplo, a gente tem estudos que a gente tem multivariado com modelagem de equação estrutural, que é um outro método, e a gente mostra claramente que o efeito de uma sala de aula invertida na avaliação do professor e do curso, e do professor, sobretudo, é 2/3. Quer dizer, o método tem uma influência absurda no resultado ser institucionalizado e bem feito. Como é que você faz isso agora, numa solução de transição? Você treinou, quem fez, treinou e institucionalizou para uma solução presencial. A gente não sabe fazer isso no EAD. Outra coisa do momento Covid, a gente sabe que a relação social, a gente tem isso rodado também, tá? Ela é moderadora do desempenho. Ela não modera no EAD e ela modera no presencial. Isso quer dizer o seguinte, os alunos que ficam, o problema de retenção muda, porque eles passam a ter interação social e relação com a instituição de ensino. Se você não sabe fazer isso para o EAD, a gente já viu que não sabe, tá? Por fazendo estudos com amostras grandes em outros estudos, como é que você faz isso numa aula, mesmo que é uma condição presencial, entre aspas, uma aula remota, você tem interação, mas como é que você garante interação com 70 alunos? Como é que você garante participação? Como é que você garante isso tudo? Tá? Então, e tem estudos que mostram que essa interação de tutoria, de mentoria, de relação, é por WhatsApp, não é uma interação é de outra maneira. Então, a gente está... Professor, o Daniel quer falar alguma coisa, Daniel? Pode... Não, fica à vontade. E o valor das mensalidades é um efeito, mas isso não quer dizer que você tem que dar desconto, tá? É um critério. Tá? Então, eu estou chamando a atenção do desconto, porque depois o Léo pode estressar isso. O desconto ao nosso ver, é uma coisa complicada quando você tem uma proposta de valor existente que você está em transição e que você não está mudando as condições de custo e de acesso. Né? Os candidatos eles são muito atingidos pelo site da instituição de ensino e pelo site do MEC. O site das instituições de ensino em geral, eles são muito estáticos, eles são muito parecidos. Reparem que a maior parte das instituições são azul e branco, não sei porquê. Logo é azul, não sei porquê, mas é no mundo. Né? Harvard diferencia lá, é vermelhão. Né? Mas os sites são estáticos, eles não são sites para comunicar com o aluno, necessariamente, a maior parte deles. Você não está nem pensando naquilo que ele quer, entender que a instituição é melhor, o que ela faz, como é que é a comunidade, como é que é o relacionamento, e daí por diante. Né? E os mecanismos de buscas em mídias sociais são muito influentes para esse perfil, que é muito grande, abaixo de 30 anos. Tá? E a gente também não usa isso, não é só usar para captação, a gente não usa para comunicação, não usa para uma série de coisas adequadamente. Esses alunos preferem as aulas presencial, mas consideram misturar com as remotas e gravadas. E a gente continua com o desafio metodológico, o desafio de relacionamento. Que a gente progrediu, muitas progrediram bastante no presencial, mas não necessariamente em outras modalidades. Bom, dito isso, o que a gente aconselha? Seja proativo para influenciar o candidato, não fique esperando o candidato, não. E
posso dizer, não é influenciar o candidato da maneira que a gente tem feito. A gente tem que chegar até ele, fazer a informação chegar até ele por mídias não tradicionais e modalidades não tradicionais da gente. Explicita o que você faz de bom e como você vai continuar fazendo bem nesse momento. Tá? Cuidado com o processo de atração e matrícula. O processo de atração e matrícula, a gente cansa de testar, tá? Ele já falha muito numa condição que você tem relações mais diretas. Quando você vai ter um processo de matrícula mais automatizado, mais por telefone, cuidado com ele, porque esse público ele tem restrição financeira, mas ele é sensível ao processo de atração e matrícula, no tempo e na qualidade, na relação. Informa o que é uma IES Covid-Free em biossegurança e garanta não só uma aula remota, mas flexibilidade acadêmica e aprendizagem. Entende que essa pessoa tem restrição de internet, tá? Então muita gente deu chip, coisa e tal, mas entende que tem um momento diferente na vida dessa pessoa e que você tem que garantir a aprendizagem. A gente garantiu a migração, mas a gente não garantiu a aprendizagem. E usa os mecanismos de suporte financeiro de maneira mais personalizada, eficiente e, no nosso entender, evita dar desconto. Léo, o que você quer complementar aí? Para a gente passar a discussão e ter um tempo bom com o Daniel? Não, beleza, a gente pode passar para o Daniel, porque eu já vi que tem uma pergunta sobre desconto. O que acontece? O desconto posterga o problema. Se for um desconto da mensalidade ao longo do curso inteiro, pode até funcionar. Mas quando a gente está analisando em unidades de tempo, as pessoas têm hoje uma incerteza, vão ter um benefício futuro, que é o estudo, e um custo anterior ao estudo. E isso pode gerar uma questão de desconto hiperbólico e de preferir não gastar agora. O desconto ameniza, mas não resolve. Tá? Então, nessa fase de incerteza, assim, aliás, esse estudo alemão estava dizendo, é que você colocar na mesma unidade de tempo o custo e o benefício deu mais resultados lá. Não era em relação ao Covid, mas era em relação inclusive, acho que é a evasão, tá? ou se matricular. Então, Léo, oi, diga, Gustavo. Não, só para a gente passar a palavra para o Daniel aqui, Tá. porque a gente tem que aproveitar, beleza, né? Não desmerecendo, pelo contrário, né? Mas a gente tem um tempo aqui, o pessoal tem que sair. Daniel, então, a gente queria que você trouxesse um pouco da sua experiência, o que você tem visto, o que você tem visto na Ânima, o que você tem visto com o resultado da pesquisa, o que você enxerga, que você pode trazer para a gente aí? Qual é a sua avaliação? Não, primeiro, obrigado pelo convite, parabéns pela pesquisa. Eu acho que tem várias coisas muito interessantes ali que vocês colocaram. Quando você coloca aquele negócio que a gente é sensível ao estímulo, né, no curto prazo, no longo prazo, esse exatamente foi o racional do não demita. Não é que você tem que garantir o cara que não vai demitir durante 6 meses, mas naquele momento ele não podia demitir. Porque todo mundo tinha um impulso de querer salvar a caixa. E aí falou assim, cara, vamos fazer um compromisso. Então a gente conseguiu aí salvar 2 milhões de pessoas, 4 mil empresas e 2 milhões de empregos, né? E agora acabou, não limita. Agora tudo bem, agora cada um tem um discernimento para conseguir fazer, mas daí muda a relação. E acho que pegando um pouco esse exemplo e aí contando para vocês o que acho que tem feito ontem, eu fiz uma conversa, não foi live, né? Foi um bate-papo sobre tendências, mundo e tal, com o Peter Diamandis, né, da Singularity. E ele estava falando a analogia que ele fez é o seguinte, falou assim, olha, a gente recebeu um asteroide na Terra que devastou, acabou com os dinossauros, e agora nós estamos recebendo 2 asteroides. Um é o próprio Covid e o outro é o AI. E esses 2 asteroides vão, em 10 anos, fazer uma disrupção enorme. Então, a analogia que ele fez é com os dinossauros. Ainda brincando, na analogia dele, são as empresas dinossauros, né? Então, os dinossauros, o que acontecer? A gente ia ter mais tempo para fazer essas mudanças, entendeu? Então, em relação à educação, a gente provavelmente ia ter uns 10 anos para fazer uma mudança, ainda tinha muito essa resistência da tecnologia e tal. Acabou. O que acontecer em 10 anos, aconteceu em 2. O que aconteceu em 2, aconteceu em 3 meses.
Então, para mim, todas as instituições de ensino têm que ter duas coisas, né? Um plano de governo e uma política de Estado. O que eu quero dizer? Cara, o que você vai fazer agora? Agora, né? Nesses próximos 3 meses, próximos 6 meses, como é que você vai focar a sua instituição? Como é que você vai voltar? O que você vai fazer? Enfim, né? Se é financiamento ou não, se é desconto ou não. E essa pesquisa é ótima, traz vários inputs para isso aqui. Mas outra coisa que você tem que fazer é a sua política de Estado. Gente, não vai mais voltar do jeito que a gente era. Nunca mais. E eu não estou falando não de distanciamento na sala de aula, que a cada 2 metros, nada de máscara. Isso aqui faz parte do plano de governo. O que faz parte da política de Estado é o seguinte: quantas vezes eu peguei um avião, vou para o aeroporto, trânsito, fico esperando o avião, pega para 4 horas para chegar lá, fazer uma reunião de 1 hora e depois voltar. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca mais. Sabe quando que um aluno vai trabalhar o dia inteiro, vai pegar um trânsito, vai lá, vai comer um salgadinho engordurado rápido e vai assistir um professor ficar ali no PowerPoint? Nunca mais. Nunca mais. Ou a gente repensa nossos o espaço físico. Vamos lá. Todo o conteúdo do mundo, de fazer um bolo a um foguete, está na internet e de graça. Então, o que é o papel da universidade? Qual que é o papel? Cara, o papel da universidade é transformar essa informação que está aí no mundo, através dos espaços de aprendizagem mais o professor, em conhecimento. Então, você tem que redefinir o seu core business. O core business nosso era antes delivery conteúdo e hoje é experiência do aluno. E hoje é provocar esse cara, é criar comunidade de aprendizado. São outras coisas. E aí, com base nisso, você vira e fala assim, bom, o que nós estamos fazendo? Então, compartilhar um pouquinho com vocês. E é incrível o que tem, né, o que você está falando, mas assim, primeiro, não existe uma instituição de ensino hoje que não tem uma área de data science, não tem uma área de análise. Dados é sobreviver, entendeu? Então, vamos lá. E, cara, se você não tiver algumas pessoas que estão pensando, que estão trazendo o que vocês estão aqui, acabou a instituição. Não existe mais isso. Entendeu? Igual, vamos pensar um curso de biologia, que antes estudava tudo. O curso de biologia hoje é um curso de data science. O cara que é um biólogo que não entende de dados, ele não dá mais para ser biólogo. Outras carreiras, quem sabe? Estou dando da biologia, podia dar de outros aqui. Mas, enfim. Então, uma instituição de ensino que não tem análise de dados, ela morreu. Né? E aí, com base nisso, a gente tem feito algumas coisas de maneira bem estruturada agora. E aí com as duas coisas, já que o foco aqui é a retenção dos nossos alunos, quer dizer, o que a gente tem hoje? A gente tem lá um modelo, efetivamente, então, acho que, primeiro, um modelo de retenção dos alunos. Quando você pega um modelo externo de retenção, o que a instituição, é uma maluquice, mas o que a instituição quer e o que o outro também quer provar? Que funciona, que aquele modelo é eficaz. Só que, para provar que o modelo é eficaz, ele só consegue provar que ele é eficaz se realmente aconteceu a evasão. Justamente o que você não quer. E aí, quando não acontece a evasão, você fala, tá vendo? Esse modelo não serviu para nada. Então, é uma coisa meio paradoxal, uma coisa meio louca. Né? Então, você tem que ter, de algum lado, né, a acurácia. Então, a gente tem, olha, eu tenho uma acurácia e o nosso modelo, a gente define duas coisas. Primeiro, qual a propensão desse aluno de evadir? E, do outro lado, o que a gente tem de ferramentas e alavancas para conseguir. Aí você estava falando, é o WhatsApp mesmo, é a conversa, é ter um vínculo com o cara. Porque uma vez que você tem essas duas coisas, o nosso modelo está sempre errado. Ele está sempre errado. Né? E se você pegar os gráficos da Ânima, ano após ano, a gente tem aumentado o número de alunos, né? Crescido, então o que significa que tem mais alunos de primeiro semestre, uma propensão maior, mas a nossa evasão tem diminuído ano após ano. E agora entra numa curva mais rápida de diminuição de evasão, porque esse mecanismo está cada vez, uma acurácia cada vez maior. Então, uma coisa é essa. Uma outra coisa que a gente fez, e aí vai lá, usando o AI e tal, e usando também uma questão que é o Network Analysis, porque a gente consegue também aferir quando tem uma manada, assim, que aí agora é efeito Covid. Né? Então, será que tem uma... Então, não é só... Então, é o individual, mas também é efeito manada. Do outro lado, o que a gente fez?
fez uma análise baseada também na Azul, porque o Antônio Aldo é o nosso conselho, e que para você dar um desconto exatamente para o perfil daquele aluno. E aí o que você precisa, e aí o seguinte, esse negócio de dar desconto para todo mundo, cara, tem gente que pode pagar mais, você deu desconto, porque, vamos lá, era 100, agora você falou, é 90 para todo mundo. O cara aqui que só pode pagar 80, você não vai conseguir do mesmo jeito, e o cara que podia pagar 100 está pagando só 90. Então, você tem que fazer o negócio pontual. Pontual. E aí a gente fez cara, já há uns 2, 3 anos a gente está fazendo isso, testando um campus, outro volta, vem, para ter agora um desconto especial ali para cada aluno. Aí você fala, mas diferente da companhia aérea, que o cara pode sentar do seu lado e pagou o dobro do que você a passagem, na escola, realmente. Então, a maior diferença tem que ser 20%, né? Porque senão gera um problema e tudo mais. Bom, então, e do outro lado, agora para retenção, cara, cuidado com os alunos, né? Eu acho que as instituições de ensino no Brasil, quem sabe elas se dividiram em 3. Aquelas que não estão oferecendo quase nada, e aí depende do professor conseguir fazer alguma coisa e tal. Aquelas que tinham 2, né, tem o presencial e a distância, ele simplesmente pegou esse produto do presencial e está oferecendo à distância, e aí vai ter um problema. E aquelas que, de alguma maneira, têm ali um modelo diferente, e o modelo da Ânima é um modelo híbrido. E é um modelo híbrido não baseado em conteúdo, né? É baseado em competência. Eu quero dizer, um professor lá preparou uma aula de juros compostos, por exemplo, e antes ele colocava no pendrive a aula dele, e hoje ele compartilha numa plataforma. E aí outro professor que faz a mesma aula também compartilhou. Então a gente tem hoje uma curadoria muito grande de conteúdo, a gente fez uma parceria com o Zoom e com as teles. Essa é uma outra coisa também, gente, que eu acho que pode ser muito legal. Os nossos campi, todos, tem fibra, tem não sei o quê, tem a super mega internet. Mas agora está tudo lá parado. Então o que a gente fez? A gente falou com as teles, olha, tudo, eu continuo pagando a fibra ótica para o campus, só que ao invés de direcionar para o campus, distribui aí para esses CPFs aqui, esses alunos. Então a gente conseguiu dar 5 GB para todos os alunos e isso foi ótimo, entendeu? Então é isso. Bom, de uma maneira geral, para provocar aí para as perguntas, eu acho que é isso. A gente fez algumas coisas, a gente fez seguro para todos os alunos que estão adimplentes e ou perderam emprego, ou o cara que paga a mensalidade dele perdeu o emprego, ou comprovou que baixou o nível de renda, a gente fez um seguro, né, para todos os nossos alunos, seguro-desemprego, digamos assim. Ele vai continuar estudando até o final do semestre. E a gente tomou cuidado, está tomando cuidado dos nossos alunos, então fez alguns cursos. Cara, nesse momento, tá? Meditação para todos os alunos, é um curso de discussão sobre o momento, sobre filosofia. A gente tem mandado para eles por WhatsApp, por tudo, e com isso a gente cria esse vínculo. As empresas, o Bill Gates, ele disse, as empresas que realmente ajudarem nesse momento e doarem nesse momento serão lembradas, né? Não adianta você doar depois, porque é no momento de crise que você lembra de quem te ajudou naquele momento. Então, esse é o momento da gente estar próximo dos nossos alunos, de conversar e ter uma relação muito mais humana com eles. Assim como eu tenho certeza, tem gente que só compra hoje produtos em empresas que assinaram Não Demita, né? Tem diversos, milhares de depoimentos nas redes sociais sobre isso. Então, esse é o momento de você criar esse vínculo com os seus alunos, de outra maneira, né? Não é só de uma maneira fria, manda aqui, responde ali, o chat, tem que fazer algo diferente. Então, a gente tem feito isso aqui desde o começo, tentando cuidar dessa relação, desse momento, dessa fragilidade que está todo mundo vivendo. Enfim, dei uma... Daniel, obrigado. Geral. Só complementar uma coisa, Daniel. Eu acho que o que você falou para a gente está até sorrindo aqui, eu e o Léo, né? A gente tem, com o Gustavo aqui, a gente tem mais de 7 estudos de retenção, tá? E Perfeito. tem várias coisas que a gente, tão óbvias, a gente não usa os dados. Por exemplo, você falando, o preço dinâmico da Latam é um amigo nosso que fez, por exemplo, que tem a mesma lógica disso, de entender o consumidor no momento, né? Mas a gente não usa data science, a gente não... por acaso até tem uma experiência aí do Todd de inteligência artificial,
mas a gente não usa pouco inteligência artificial. E a gente, nos estudos de retenção, a gente vê uma coisa. Tá? A maior parte das ações de retenção são na perspectiva da instituição de ensino, não são na perspectiva do aluno. É incrível. A gente fez um levantamento enorme. Tá? Ou as iniciativas são isoladas por curso, ou as iniciativas são na perspectiva da instituição. Fala aí. Mas hoje, Serra, você lembra, né? Ou seja, a gente não quer acertar 100%, porque a gente sabe que 100% em AI não existe. Né? E quando tiver 100% é porque está errado. Né? Mas, bom, o cliente está aí dentro da sala, ele não vamos falar o nome porque não pode provar, né? Mas é super chato. Mas em todos os estudos de AI que a gente faz hoje, a gente tem casos, você sabe disso que você acompanha, a gente usando o Watson para prever vazão e principalmente estudo em casos que já aconteceram, ou seja, a gente usa para analisar o passado, nosso índice de acerto é 96%. Né? Então, a gente tem um índice extremamente alto disso. E gera um pouquinho o que o Daniel falou, gera uma frustração na gente, porque justamente o barato dessa história é quando a gente erra. É porque a gente prevê, olha, esse tanto de gente vai evadir. E o legal é quando ele não evade. O barato da história é fazer o cara não evadir, é falar, você está errado. Sim, ainda bem que nós erramos. Né? Ou seja, o barato é justamente você criar um modelo preditivo que você consiga evitar aquilo que você preveu que ia evadir. Aí quando a gente erra, a gente fica extremamente satisfeito do erro, porque ali é que está o acerto está no erro. O difícil trabalhar com AI é isso, é quando a gente faz as previsões errar, né? O divertido. Pode falar, Daniel, pode falar. Não. Eu ia falar agora sobre um pouquinho também, de uma maneira muito rápida, sobre o que a gente tem feito. Tem feito vestibular online com reconhecimento facial e outra coisa que tem feito que eu acho que é muito bom também é quando o aluno faz vestibular e faz a matrícula, às vezes ele está na dúvida ou não e a gente tem gerado um link para que ele possa assistir aulas. Né? Então, e aí, como as nossas aulas são síncronas, e tem gente que está achando a aula melhor, porque a gente manda conteúdo antes, a gente conseguiu fazer o flip, assim, de uma maneira... Tem gente com depoimento que falou assim, se continuar assim, eu vou pagar o dobro. Tal. É impressionante. Até porque é o seguinte, tem uma grande diferença. E aí, uma das coisas da pesquisa que você colocou, Serra, que é ótimo, que é a capacitação do professor. Como nossa educação lá já é híbrida, já há algum tempo, a gente tem capacitado o professor já há algum tempo. Então, a gente conseguiu fazer isso. E esse é um grande desafio. Cara, a metodologia é diferente. Olha, tem uma grande diferença entre você digitalizar o velho e criar o digital. É completamente diferente. Vamos lembrar logo que surgiu ali o jornal, você tinha um link, você pagava R$ 9,99 e você assinava a Folha. Assinar a Folha nada mais é do que assinar o PDF. Ao invés de ler fisicamente, você lia ali. E depois é que criou outra coisa, o UOL, não sei o quê, que vem com vídeo, com interação, tal. Então, a gente vai passar. Quem não está lá ainda vai passar por uma digitalização, depois digital. Então, no nosso caso, acho que isso está muito bom. O vestibular, a gente tem o cara que está fazendo o vestibular com reconhecimento facial, com interação, depois ele assiste uma aula, depois ele pode falar com o professor também, se ele quiser, por Zoom. Então, acho que isso tem... professor e aluno daquele curso, né? Qualquer aluno. Então, ele está lá, na mesma aula, ele interage com os outros. Eu estou falando que esse momento de você ser autêntico, né? Mostrar a autenticidade do que você faz, tem sido um diferencial. Daniel, eu vou só dar uma passada aqui, que a gente tem várias perguntas. Né? Tem a Camila Barbosa, tem a Dênia Andrade, o Alex Oliveira, o Willi Muriel, lá da Carta Consulta, né? O Thiago, da UVV. O Willi fala muito, dentro do que você falou aí, a ideia da ressignificação da educação, né? Esse papel da IES, papel do professor, ele concorda com você. Muita gente falando sobre desconto, né? Essa história de dar desconto para aluno que convive com aluno. E aí eu tenho acompanhado outras lives que você tem feito e tem um ponto que você colocou, da Isto É que eu vi ontem, sobre um dos legados, né? Se pode ter legado positivo na questão do Covid para a educação, essa história de ressignificação, a qualidade do professor, né? O professor como instrumento
de entregar a diferença de uma educação remota para outra, o professor que faz a diferença sempre fez, né? Mas as pessoas começam a sentir, a gente como pais, tendo os filhos dentro de casa, todo dia, pô, mas agora eu entendo quanto que a minha escola vale, porque eu pago pelo meu filho, enfim. Queria que você colocasse um pouco dessa sua visão de ressignificação, e aí depois você emenda na história do desconto, se vocês estão pensando em alguma coisa para o processo de captação agora de meio de ano, diferente do que vocês iam fazendo, em termos de desconto, flexibilização. Mas eu queria, o link maior é essa história de valorização da educação, porque quando entra muito na questão do desconto, joga tudo numa seara que perde qualidade, perde entrega, perde... e eu queria a sua opinião nesse sentido, esse um fechamento nesse sentido. Não, ótimo. Bom, primeiro, realmente acredito nisso. Acredito que a escola vai mudar. E olha só, de uma maneira bem simples assim. A gente fez uma pesquisa há uns 10 anos, mais ou menos, e a pergunta que a gente fez eram para as pessoas, porque não adianta você perguntar qual é o futuro da educação para aluno, para aquilo, cara, que é muito difícil. Agora, a pergunta que a gente foi atrás dos caras que tinham evadido. Evadido de onde? Evadido do ITA, evadido da GV, o cara estudou pra caramba, vai lá, evadido da USP. E a gente foi ver a pergunta foi como que esse cara vai consumir educação. E com base nisso, a gente redefiniu muita coisa e assim. Então, primeiro, né, o currículo tem que ser por competência. Não adianta você explicar ali balanço para o cara, conta dele, ele tem que saber analisar a viabilidade econômica daquela empresa, fazer um business plan. É isso que no final ele precisa. Então você tem que sair do negócio conteudista e estar por competência. A universidade vai ser um conjunto de nanocursos. Não adianta você falar assim, olha, eu vou oferecer ali o curso que você estava falando. Olha só, se você vai comprar a moto, você paga vamos ver, em 48 vezes, você paga uma parcela e já saca a moto. Você ainda falta 47 para pagar. O curso, você tem que pagar as 48 para depois você pegar o seu diploma lá na frente. Então, se você não tiver nanocursos com certificações no decorrer do processo, e aí o professor, ele é o grande artífice dessa mudança. Você tem que entender o seguinte, porque, como eu estava dizendo, todo o conteúdo está de graça, está online. Então, o papel do professor, ele ganha uma relevância enorme e o papel da universidade dentro da sociedade será a grande protagonista dessa transformação. Agora, de verdade, gente, assim, você sabe, eu falo isso rasgadamente, e não importa, eu vou ofender algumas pessoas e tal. O ensino à distância no Brasil é igualzinho ao telecurso segundo grau da década de 80. Porra, acabou esse negócio de entregar conteúdo, entendeu? Entregar o PowerPoint para o professor para a aula que ele vai dar e entregar a apostila para o aluno. Desculpa, pode ter ofendido algumas pessoas que estão fazendo isso. Isso aí acabou. Entendeu? Encerramos. Agora, graças ao Covid, o legado do Covid é o seguinte, despertou. As pessoas agora estão entendendo que a tecnologia não vai roubar o papel do professor. O foco não é no ensino, o foco é na aprendizagem. Tem que ser híbrido, tem que ser andando no curso. Tem que ser algo que vale a pena, tem que estar integrado com o que a sociedade precisa trabalhar com duas coisas. Primeiro, eficiência. E que eu falo eficiência, se a escola tivesse um indicador, deveria ser aprendizagem por hora. Então, com as metodologias que a gente descreveu aqui, como que a gente melhora isso, como que os laboratórios e tal. Depois, eficácia. Não adianta você ensinar alguma coisa. Tem escola ensinando engenharia ensinando solda. Porra, você tá louco. Tem que ensinar engenharia 4.0. Tem que ter no curso... Quem não tem, nesse momento, dia 3, telemedicina, no curso de medicina, cara, tá morto. Então, é o seguinte, a gente está falando de uma nova escola, num novo momento. Né? E eu acho que esse daqui é efetivamente o grande desafio. E o professor, os espaços de aprendizagem e tal, serão um grande artífice. Então, assim, o aluno receber um PDF na casa dele, igualzinho o telecurso segundo grau, e depois uma prova, acabou, do mesmo jeito que acabou o professor ficar lendo PowerPoint na sala de aula. E aí eu pergunto, o que vai ser então a escola? A escola vai ser um grande ambiente de aprendizagem no coletivo, onde, eu vou falar para vocês também, na Anima a gente ainda não faz isso que eu vou falar agora, que é construir uma comunidade. Né? O meu aluno de Belo Horizonte não fala com o cara de Florianópolis, que não fala com o cara da Bahia, nem com o cara de São Paulo. Agora não. Então agora ele está criando uma comunidade de aprendizado, onde o professor daquele cara pode ser um cara que esteja em Florianópolis, em São Paulo ou em Belo Horizonte, não mais necessariamente o que está naquele campus onde ele vai.
É esse tipo de mudança de mentalidade que eu acredito que a gente vai ter agora. Então, se você continuar querendo oferecer a mesma coisa que você oferecia antes, você vai deixar de existir. Então, ou você vai se reinventar, e aí, de novo, estou falando, é uma coisa a curto prazo, que eu concordo e tal. Outra coisa a longo prazo. Em relação ao desconto, sabe como é que está o nosso desafio agora? Nosso desafio é o seguinte, a meta nossa é crescer em relação ao ano passado, e a nossa meta é aumentar o ticket médio em relação ao ano passado. A meta da Ânima é aumentar o ticket médio em relação ao ano passado, do meio do ano, e crescer. E como fazer isso? Porque eu acredito que as pessoas agora estão tendo mais maturidade. Então, vamos lá. Eu vou fazer analogia com vinho, né? Eu adoro vinho. Pô, tem gente que vai assim, cara, eu vou comprar um vinho em torno de R$100. E outro é em torno de R$500, outro é em torno de R$1.000. Cada um tem o seu range ali. E quando você fala em torno de R$100, putz, se o vendedor for muito bom, você compra o de 120. O de 200, o de 500 você não vai comprar, ele está fora do seu escopo. Mas do 120, se o cara apertar muito e falar que aquele é incrível, o custo-benefício dele, que ele é igual ao de 500 por 120, puta, você até uns 150 e quase arrependido, depois você toma e depois você justifica para você mesmo que é muito bom aquele vinho, né? Putz, esse aqui é o melhor vinho que eu já tomei, conta pros amigos, né? Porque você tem que justificar. Então, mensalidade é igual. O cara ele pode pagar entre o range dele é em torno de 900, R$1.000. Cara, se você for bom para justificar, beleza. Você não vai pegar o cara de 300 que vai pagar a mensalidade de 300. E o cara o cara em 4.000, de 30 também não. Mas então, é isto. Como você vai explicar. Dentro daquele... Todo mundo que vai comprar tem menos dinheiro do que aquilo que ele poderia pagar. Tem, todos. O carro você se dá uma alavancadinha, a casa você dá uma alavancadinha, o vinho uma alavancadinha, sempre. Entendeu? E aí você tem que querer mostrar que você é melhor, que se agrega mais. Por isso, por exemplo, uma das coisas que a gente tem trabalhado na Ânima é calcular o ROI do aluno, o retorno do investimento do aluno. Né? Mostrar para ele, e aí você tem todas as curvas, você tem lá o IDD, você tem as nossas notas de ENAD, não sei o quê, dos alunos, você tem a quantidade de pessoas que estão empregadas e o salário médio delas, que a gente consegue de alguma maneira vincular isso aqui, calculando no LinkedIn. Então, tem um monte de coisa, mas você tem que usar. Por isso que eu estou falando, sem dados, para que você, inclusive, mostre para esses caras por que você consegue agregar mais valor, você vai estar numa situação muito mais complicada nesse momento. Fazendo uma analogia com o que você falou aí de dados, o Tório estava participando de um evento de inteligência artificial ontem e uma pessoa falou um negócio que eu anotei aqui, a gente vai sair replicando. Inteligência artificial, a partir de agora, é igual a energia elétrica no início do século passado. Quem não tiver, não tem jeito. A relação com a inteligência artificial, com AI, com data análise, ela vai ser básica, né? Você tem que ter e é isso. Gustavo, posso fazer um comentário rapidinho? Pode. Daniel? Não, muito legal. E assim, quando você falou do vinho... Você gosta de vinho, né? Eu gosto de vinho, eu gosto de escola também, então já fico as duas coisas. E sim, a gente racionaliza, tem que racionalizar a escolha, porque a gente sempre tem o que chama em psicologia social de dissonância cognitiva com qualquer escolha que a gente faz. Putz, será que eu paguei demais? Será que isso está caro demais? E eu acho fantástica essa tua ideia de usar o ROI do aluno para diminuir dissonância. Porque você está diminuindo a dissonância. Poxa, eu estou pagando demais? Será que eu fiz uma opção e estou pagando mais do que eu deveria? E você está mostrando duas maneiras para você reduzir dissonância. Ou você desiste do comportamento ou você justifica ele. Você entende que aquele comportamento é bom. Então, você sente o gosto do vinho bom. Putz, valeu a pena. Pode ser uma racionalização hedônica até, né? Mas você fica confortável, ou você dá o ROI para o aluno. Tá? Assim, olha, e o aluno, você tem que chamar, isso em vendas, a gente sempre tem que chamar a atenção para a boa decisão que a pessoa tomou. Se não dá dissonância, e dissonância pode dar até evasão. Agora, quando eu falei para vocês, só deixar claro aqui também, Gustavo, quando aumentar o ticket médio. A gente tem hoje a meta é aumentar o ticket médio. Mas não significa, eu só estou falando que é ser mais inteligente. Eu não acredito, desculpa o termo mais agressivo, mas eu acho o desconto horizontal burro, né? Pelo que eu já descrevi aqui.
Então, mais você tem que ter uma inteligência de novo, dados de novo, uma capacidade de conseguir ou você faz manualmente e a sensibilidade, quando você é uma escola pequena você consegue fazer, você fala lá no olho, você fala, tem que mostrar se você perdeu o emprego ou não, isso aí tratando caso a caso. Mas no caso da Ânima, ou você cria algumas regras, e as regras para serem criadas, ela tem que ser criada com base em dados. E aí sim você tem uma personalização com base no dado. E eu acho que essa é uma outra coisa também, tá? A educação, o que quebrou a indústria de CD não foi o iTunes. Foi você obrigar o cara a comprar o CD inteiro quando ele só queria uma música. É isso que eu falo do nanocurso. Quando você obrigar o cara a fazer um curso inteiro quando ele só quer se capacitar para uma ou outra coisa, vai quebrar as universidades. As universidades não serão mais isso. MBA, de você estudar das 9 às 6 e fazer esse MBA à noite por 2 anos, acabou, gente. Acabou. Vai ser totalmente integrado. Eu vou acordar hoje, eu vou fazer das 9 às 11 com o meu curso aqui de MBA, depois eu vou trabalhar, depois eu vou fazer academia, depois eu vou... A vida será indissociável. Né? Eu não vou nem lembrar naquela reunião se estava presente ou estava na minha casa. Eu não sei mais. Né? Agora, por outro lado, olha que loucura. Os momentos presenciais, eles têm que ser uma experiência muito melhor. Não adianta se oferecer algo que ele poderia fazer à distância, na comodidade da casa dele. É esse o grande desafio. Agora, olha, cara, é um desafio enorme, mas é um desafio incrível. A gente nunca teve um momento tão maravilhoso para quem tiver coragem, quem tiver humildade, para quem tiver discernimento, para quem quiser fazer uma coisa junto. Eu estou falando aqui, não vou fazer não tem nada, nenhuma propaganda, muito pelo contrário, mas o propósito da Ânima é transformar o Brasil pela educação. E para ser íntegro em relação ao propósito, cara, essa plataforma que eu estou falando da curadoria, o que a gente fez? A gente tem lá o YouLife, que é uma plataforma que tem a curadoria e todos os conteúdos, todos os assuntos e todas as áreas do saber. Né? Está lá. E essa plataforma está aberta, qualquer um, de graça. Se qualquer universidade aqui que não tem isso aqui, eu dou. Eu dou agora, pode usar lá. Eu já ofereci lá para o MEC, tem algumas federais agora que estão testando, que vão ver se vão usar ou não. Sabe como é que é? Aí são os seus alunos, você faz uma parceria com o Zoom, você dá o giga lá para os alunos, faz a parceria lá com a Vivo, com a Claro, sei lá o quê, e os seus professores com os seus alunos, utilizando aquela plataforma, e mais. E aí eles vão colocando o conteúdo deles e vão interagindo entre eles. Só que já tem algo, cara, monstruoso, já tudo montado. Então, se é isso, é transformar o Brasil para a educação, nós estamos dando. Essas coisas todas aqui de propensão, de consulta, cara, vai lá, pergunta, quem quiser, fala aqui. Tá tudo lá na Ânima, a gente está dando para todo mundo. Porque esse é o momento. Esse é o momento da educação, cara. Se a gente querer pensar só na gente, eu estou aqui falando para vocês, não tem pergunta indiscreta. Estou abrindo aqui tudo, não tem nem o que... Qualquer coisa, o que a gente está fazendo é isso. Né? Então, não, eu vou fazer porque eu vou... Ao contrário, a gente está hoje num momento, eu acredito, esse propósito que é da Ânima, sabe qual é que é o meu desafio, o meu propósito pessoal hoje? Que esse propósito seja o propósito de todos os brasileiros. Quando todos os brasileiros tiverem o propósito de transformar o Brasil para a educação, aí a gente muda esse país. Então, um monte de gente que está aqui é da área de educação, ou quase todo mundo, sei lá eu. Então, todo mundo aqui trabalha com educação. Vamos fazer um ecossistema. Vamos parar com esse negócio de ficar competindo, que isso, que aquilo, tal. Cara, vamos junto. Entendeu? Então, o que vocês quiserem, assim, eu quero aprender também. Se alguém tiver alguma coisa, por favor, vem aqui e me conta o que a gente pode fazer. Porque se a gente estiver junto, inclusive parando com esse conceito e montar um ecossistema mesmo, parar com o que é privado e público, vamos fazer alguma coisa integrada. Aí a gente reinventa esse país. Né? Curso de pedagogia, por exemplo. Cara, imagina, eu tenho falado isso. Imagina você iria num médico que fez um curso de medicina, que foi sociologia da medicina, arte da medicina, história da medicina, enfim, tudo da medicina, filosofia da medicina, e nunca tocou em ninguém. Não teve uma aula prática. Pô, esse é o nosso curso de pedagogia hoje no Brasil. Cara, é uma vergonha. Entendeu? Quem oferece um curso que não forma realmente bem professor, devia ser multado, porra. Entendeu? Cara, é surreal. Nós temos que fazer alguma coisa para transformar realmente. E temos que ter nós temos 10 anos para fazer uma revolução nesse país. Uma revolução. E está nas nossas mãos. Está nas mãos das pessoas que têm
como propósito fazer alguma coisa de transformacional nesse país através da educação. Quer dizer, então, é isso, cara. Eu vou... Daniel, ó, muito obrigado. Foi realmente um prazer, assim, porque nós estamos com o tempo. Eu sei que você tem o seu tempo aí também. Tá? Obrigado. Professor Serra, mais alguma consideração? Léo, Tório? Tá mudo aí. Um monte de perguntas aí que a gente não respondeu, mas partes foram respondidas, mas Cara, depois... se quiser fazer rapidão, 10 minutinhos, eu não sei o tempo de vocês, vai fazendo outra. Obrigado. Pode Faz pergunta, Para então. mim, pode seguir também. Então, Faz tá pergunta bom. que Vou tiver, fazer a melhor. pergunta aqui, né, Daniel? Vamos lá. O do Willi Muriel, né? Ele fala assim, reflexão sobre o papel da IES está certíssimo, mas a questão é como a gente fazer a transição desse papel no momento em alta escala, né? Esse papel da instituição com mais cuidado, qualidade com escala. Fazer como que você enxerga? Não, ótimo. Assim, ó, como é que eu encaro a Ânima? Eu vou falando bem rápido. Depois, se quiser aprofundar, Tá a gente bom. aprofunda outros assuntos. Tá? Você pode me mandar as perguntas, dar meu Show. contato aí, todo mundo, enfim. Mas a Ânima, para mim, é um grande mosaico. Ela não é uma grande instituição. Ela é um conjunto de pequenas instituições. E é realmente isso. Você tem que trabalhar com empoderamento, autonomia, confiança e depois algum processo de accountability diferente do que é hoje. Você não pode... Acabou o comando e controle. Então, eu tenho 50 campi, eu tenho 50 pequenas instituições de 2.000, 3.000 alunos. É isso que eu tenho. E aí aquele cara ali tem autonomia, tem tudo, mas ele tem um back-office grande, forte, de data science, de estratégias, de investimento, de tecnologia, de AI. É isso. Então, é sobre esse prisma que eu falo que a Ânima, quem sabe, possa ajudar outras instituições também. Entendeu? São pequenas instituições, não precisa comprar, para com esse negócio de consolidar o setor. Né? Cara, vem aqui, veja lá o que a gente tem, pega, faça o que você quiser e continue gerindo a sua instituição. É assim que a gente está encarando esse momento, entendeu? E essa é a mudança que teve. Mas é um conjunto de pequenas instituições e aí sim você tem autonomia, mas de alguma maneira você consegue ter que só grandes teriam. Eu queria O acrescentar, Thiago Daniel, aqui... eu queria acrescentar Pode falar, essa resposta, o aspecto de governança, de tecnologia, método. Tá? Não existe mudança para esse método, isso pode ser rápido, tá? A escalagem, até porque a gente tem espaço para tudo e tem tecnologia para tudo. Mas não existe isso que o Daniel está falando, não existe se você não tiver uma espinha dorsal, se você não tiver um caminho pré-determinado, que é coisas que são não passar o PowerPoint, usar... É uma governança da aprendizagem que a gente precisa ter. Mas é isso. Rápido. A gente tem um centro de... A inovação acontece na Ânima inteira, mas a gente tem um centro de tendências. E o centro de tendências ele tem que estar, de alguma maneira, a inovação está na empresa inteira e a tendência é como se ela orbitasse. Ela está distante o suficiente para trazer alguma coisa que faz sempre a gente refletir sobre o futuro e quais são essas tendências, e não está perto o suficiente para ser engolida pelo dia a dia. Né? Então, e também não pode estar muito longe, porque daí também cria uma coisa, cara, que coisa daqui a 5 anos, e óculos virtuais, aí já também é um negócio maluco. Você tem que estar ali com uma distância boa o suficiente para você puxar a instituição inteira. Mas é igual, pensa nisso aqui, você tem ali uma área de curadoria compartilhada, uma área de inteligência artificial incrível que ajuda nessas metodologias, a área de capacitação de professores, você tem uma área de data science, né? Isso daqui tudo ajudando todas as 50, 60 instituições pequenas que a gente tem. E é isso, e o cara aí da ponta tem autonomia. E aí a governança é como você coordena tudo isso daqui, mas a governança baseada na autonomia, uma cultura da inovação. Enfim, a área de transformação digital não é a área de tecnologia. Inclusive, só para ter ideia, não existe mais a área de tecnologia dentro da Ânima. Não existe mais a área. A tecnologia está espalhada na Ânima inteira em vários squads. Acabou a área, não tem um cara de tecnologia. Mas você tem a pessoa de transformação digital, que é rever processos, que trabalha junto com gestão de pessoas para mudar a cultura, né? Para ter uma cultura digital dentro da empresa. Beleza. Eu acho que o importante do Covid é que a gente tirou as barreiras da frente, tá? Então, até em negócios que não são de educação, coisas que a gente estava levando 3 anos para fazer, a gente fez em 15 dias. É isso mesmo. 15. É isso. A gente criou um sistema de inscrição via chatbot, com inscrição, prova, matrícula, tudo online,
em 30 dias, né? E os clientes que querem usar estão à disposição, né? Porque justamente não dá para querer que o cara vá à secretaria entregar um documento para fazer uma matrícula hoje. Se você abre conta em banco, você tira a segunda via de CPF, tudo de casa. Não faz sentido esse processo cartorial que as instituições tinham até 30 dias atrás, né? Lógico. Não faz sentido. Cara, é a morte do velho. Beleza, ótimo. Morreu, cara. Já está obsoleto, já tá morto. Então, tem uma coisa boa do coronavírus? É isso, gente. Putz, que beleza que aconteceu isso. Porque agora nós vamos reinventar. Outra coisa, Daniel, aqui tem um Thiago da UVV. Ele disse que a instituição está com 60% dos funcionários afastados porque o governo está bancando 70% do salário e a universidade paga os outros 30%. Ele queria saber se seria uma ótima sugestão repassar esse desconto para os alunos nesse momento agora de que o governo está segurando as contas da instituição. Claro, eu acho até, Thiago, eu vou até poder ser um pouco mais ousado na minha resposta. É indiscutível, cara, que a universidade ela faz parte de um ecossistema, ela faz parte ali. Então você tem que entender quem é que faz parte do seu ecossistema. Então são os professores, são os alunos, é a sociedade como um todo, é o governo. Então é isso aqui, né? Então, são todos os seus stakeholders aí de alguma maneira. E você tem a responsabilidade de, trabalhando com todos esses stakeholders, se organizar. Então, ótimo, você conseguiu manter os empregos de alguma maneira utilizando o 936, espetacular, de alguma maneira agora ajude os alunos, porque, de verdade, vamos entender, os mantenedores, os donos de escola, cara, abra mão do seu resultado no curto prazo. Porra, entendeu? É óbvio que você tem que fazer alguma coisa. Fazer isso aqui para aumentar a rentabilidade no curto prazo, só se você realmente tiver com problema de caixa. E aí tudo bem, porque aí você vai salvar aquela instituição, você não vai deixar ela morrer. Mas uma vez que que ela está de alguma maneira saudável, tudo que você de alguma maneira conseguir uma ajuda de um lado tem que repassar para o outro. E quase não tem que pensar, tem que fazer isso, entendeu? Tem que ajudar os seus funcionários, tem que ajudar seus professores, tem que de alguma maneira também ajudar os seus alunos. E eu acho que faz parte, é justamente isso. Esse benefício do governo não é para ficar no bolso do mantenedor, na minha opinião, né? Pode até ser para sustentar a instituição caso ela tenha problema para quebrar. Agora, se não for isso, cara, temos que abrir mão faz parte do plano de governo abrir mão do resultado de curto prazo. Show de bola. Daniel, cara, não tem palavras, eu não te conhecia pessoalmente, das lives, alguns eventos do Semesp, né? A gente esteve junto no evento da Singularity há uns 3 anos atrás, lá em São Francisco. Mas estamos no mercado, foi uma honra mesmo, assim, enriquecedor. A turma aqui está elogiando pra caramba, o melhor dos eventos até agora. Estamos aí com 200 pessoas de pico, 180, isso vai ficar disponível, o pessoal está perguntando, vai ficar disponível no site do fórum, a pesquisa nós vamos mandar para o e-mail de todo mundo. E, Daniel, assim, as portas estão abertas, cara, tudo que você quiser conversar sobre captação, retenção, você já conhece, mas a gente é entusiasta desse assunto, pesquisa muito. Você falou aí, educação para a gente faz o paralelo com as tecnologias, os SaaS, né? Software como serviço, ou seja, Netflix. O cara, ele mede a qualidade do trabalho, se aquilo está fazendo diferença para ele mês a mês, quando chega o boleto da instituição. Então, todo mês a gente é medido. Então, a gente tem que medir o desempenho dele, a frequência dele, o engajamento dele, porque senão ele vai evadir, vai ter o churn na indústria. Agora, Gustavo, assim, só fazer um último comentário aqui, que eu adorei como você falou. Você falou, Daniel, prazer te conhecer agora pessoalmente, né, e tudo mais. E eu acho que isso é muito legal, sabe por quê? Porque, assim, a gente vai rever esse conceito do que é presencial, distância e tudo mais, entendeu? Então, se for presencialmente. Então, o que eu quero dizer, para mim, eu falo isso até tendo a HSM. Se eu for assistir uma palestra tua e 2.000 pessoas assistindo, aquilo era considerado presencial.
E essa conversa aqui, olhando no teu olho, eu gostava da distância. Isso aqui é muito mais de perto. Então, acho que a gente esquece esse conceito de a distância e presencial. Nós vamos rever esse conceito. Né? Nós vamos rever o conceito da presencialidade. Isso daqui Então, quem sabe a gente vai sair de ensino à distância para o aprendizado com o uso de tecnologia. Aprendizado de perto com o uso de tecnologia. Eu acho que essa é a grande mudança mesmo. E realmente, para finalizar, eu falo que eu realmente acredito nisso de verdade. E já que a gente está falando com todo mundo que também trabalha com educação, pessoal, a gente trabalha com o que há de mais nobre do ser humano, que é a capacidade de sonhar, né? Que é a capacidade. Enfim, Santo Agostinho ele dizia que a beleza do ser humano é que ele não nasce pronto, né? E eu poderia complementar, ele também não morre pronto. A gente trabalha com isso, né? Então, a vida nada mais é do que um lugar, um espaço para que a gente aprenda, para que a gente se desenvolva. E a gente vai aprender na escola, vai aprender na universidade, vai aprender no trabalho, né? Eu sempre pergunto, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? E se faz muito tempo, a sua vida está errada. Eu acho que este momento é o momento que todo mundo está amadurecendo. Está todo mundo percebendo. Você está percebendo a importância da escola, a importância do professor para os seus filhos. Você está percebendo a importância da universidade. Você está percebendo que a vida nada mais é do que aprender, do que ser útil. Então, o que a gente tem que fazer na vida é isso. É aprender a vida inteirinha, e esse, quem sabe, seja uma outra coisa. Não existe ex-aluno. Não existe ex-aluno. Pare de oferecer um curso que, de alguma maneira, ele vai acabar e você vai dar um diploma, vai formar aluno. Ele não estará formado nunca. Simplesmente ele vai receber um certificado e continue oferecendo. Continue oferecendo outras coisas. Por exemplo, na Ânima, igualzinho você tem o upgrade do software do seu celular, 2 anos depois que você se forma, você vai receber lá, olha, quando você fez o curso não tinha aquelas competências. Agora tem. Vem aqui atualizar o software e vamos fazer isso. Então, a gente tem hoje que quebrar esses paradigmas do que era a universidade, que vendia conteúdo, vendia um curso, dava um diploma, isso aí acabou. A gente tem que repensar. E aí sim a gente vai conseguir redefinir esse país. Mas a gente está num momento incrível, um momento maravilhoso. Se a educação ia demorar 10 anos ou 15, quem sabe, para conseguir fazer essa transformação, o que acontecer em 10 anos vai acontecer em 2. Em 2 anos vai acontecer em 3 meses. E acho que esse que é o grande desafio. Então, a provocação aqui para todo mundo é: vamos realmente ajudar a transformar o Brasil pela educação, e esse é o momento mais mágico de toda a história, de todo mundo que trabalha com educação. Então, vamos construir isso aqui, esse país junto, vamos reinventar esse país através da educação, é isso. É isso aí, Daniel. Obrigado. Eu quero deixar só mais um recado aqui, na verdade, que me Deixa eu só puxaram a minha orelha. agradecer uma coisa ao Daniel. Daniel, só uma coisa, cara. É muito legal ouvir você. E, assim, pessoas como você são mais contagiantes que o Covid, cara. Tem que ser assim. Pô, parabéns, cara. Foi muito legal. É isso aí. O pessoal puxou minha orelha aqui, gente. É o seguinte. Primeiro, agradecer aos clientes. São 34 instituições que nos permitiram ter acesso aos dados dessa instituição. E a gente mandou mais de 800 mil questionários e a gente teve as respostas. A gente quer fazer mais uma quarta onda, porque é aquilo que a gente falou, o desconto hiperbórico, quanto mais para frente a gente for medindo, esse comportamento pode mudar. Então, as IES que estiverem participando aqui, que se interessarem para a gente enviar um questionário para os seus candidatos e a gente tentar ampliar essa onda, e até outras regiões do país, por exemplo, na região norte, a gente não teve ninguém na região norte, né? Enfim, estamos à disposição, é só autorizar, a gente manda um questionário e aí a gente incrementa. Não tem custo, né, Gustavo? Vamos falar isso, né? Não tem custo, né? Isso é mais importante, de novo, vai na pegada que o Daniel falou, é para melhorar o nosso serviço, melhorar, para que as instituições tenham um radar do que está acontecendo, né? Porque todo mundo, grande, pequeno, fica perdido no que fazer. Então, a gente está disponível para fazer, não tem custo, os dados vão ser tratados com o máximo de sigilo e a ideia é devolver para a sociedade, devolver para vocês um farol do que está acontecendo e como que vocês podem utilizar essas informações. Tá bom? Muito obrigado. Gente, vou só parabenizar aqui vocês pelo muito bacana mesmo a pesquisa, a iniciativa e tudo mais.
Eu sempre falo, né, a Anima inteira, todas as pessoas que trabalham comigo têm meu celular, meu WhatsApp, se quiserem falar, vou deixar aqui, se depois quiser escrever aí, não sei, assim, e fica super à vontade. Estou falando porque tem muitas, eu estou falando aqui, Serra, porque você falou que tem outras perguntas e quem sabe não necessariamente eu consiga responder, mas pode me encaminhar aqui a quem quiser, ou por e-mail, daniel.castanho@animaeducação, né, animaeducacau.com.br, porque um prazer enorme responder, ou se quiser mesmo mandar aí para vocês e vocês me encaminham, enfim. Mas é um prazer. E aí, se eu não conseguir responder, eu encaminho para alguém ali que melhor do que eu. Qualquer coisa, algumas eu volto para vocês. Responde aí, porque eu não tenho nem ideia. Tá bom? Tá bom. Pode deixar. Obrigado, viu? Tchau, gente. Obrigado pela presença.